E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nos últimos dias, senhorita Bira, proprietária do canal Algoritmo da Imagem, publicou um vídeo que está gerando muita repercussão nas redes sociais. Esse vídeo é chamado de É o Nosso Fim e ele está dividido em duas partes. E aí, muita gente assistiu o vídeo e pediu para que eu tecesse alguns comentários a respeito da minha opinião sobre a visão do que a senhorita Bira está trazendo na produção dele. Lembrando aqui os iniciais na live que eu fiz no dia 1º de julho e que você pode conferir se tornando membro do canal a partir de R$3 por mês. E aí você consegue acessar todo o conteúdo que a gente produz nas lives e também as lives com os vídeos completos. Só que eu achei que seria também muito importante trazer um outro vídeo que pudesse organizar um pouco melhor os pensamentos e organizar também uma linha de raciocínio para que a gente possa tecer as críticas necessárias em relação ao conteúdo político do vídeo que a senhorita Bira produziu. Então lembrar você, né, que é um vídeo que é dividido em duas partes, né, portanto é um vídeo que vai ter uma segunda parte e a gente vai assistir e comentar lá no futuro também, mas aqui um parênteses que eu acho que é importante, que é relevante ser colocado, é que esse vídeo da senhorita Bira tem um caráter, como ele coloca no começo do vídeo, de desabafo, né, um caráter que demonstra ali uma percepção pessoal, uma visão pessoal a respeito de alguns eventos e que refletem, né, necessariamente a opinião do autor. E para a gente poder organizar o nosso pensamento e a nossa crítica, a gente vai seguir a linha de raciocínio que foi estabelecida pela senhorita Bira, em que ele divide o vídeo em 5 partes. Eu só vou fazer uma pequena alteração que vai ser falada a primeira parte lá no final, porque aí eu acho que vai conseguir produzir um sentido melhor para o argumento do ponto que eu quero trazer. Então, em primeiro lugar, a senhorita Bira começa o vídeo dela comentando a respeito dos diversos processos e momentos que o Brasil tem vivido nos últimos anos com relação a uma dinâmica de exploração, com relação à dinâmica de opressões, e que nesses últimos 6 ou 8 anos mostrou uma intensificação muito grande. Muitos desses elementos que a senhorita Bira traz no seu raciocínio são atravessados em maior ou menor grau justamente pela crise capitalista, né? Pelo processo de acentuação da crise capitalista e que acaba levando a uma exibição maior dessas contradições e o seu aparecimento de forma mais explícita na sociedade, né? Então, a gente viu a partir de 2016, um processo de aceleração muito grande da pobreza, de aceleração da especulação imobiliária, de pessoas em situação de rua. A gente viu o desabrochar de uma série de contradições, de uma série de problemas que estão sendo intensificados ano após ano. Isso está diretamente conectado com outro fator que é muito importante e que eu vou me aprofundar mais lá para o meio, para o final do vídeo, que é o fato de que todos esses avanços que a burguesia tem feito, todo esse processo de ataque que as populações têm sofrido, fazem parte de um conjunto de ideias que compõem aquilo que a gente chama de hegemonia liberal. Uma hegemonia liberal significa que o pensamento corrente e o pensamento de senso comum, que está orientando a forma dominante de como as pessoas pensam, é realizado por um recorte, né, por uma perspectiva, por uma visão, ou, como a senhorita Bira coloca, por uma lente que presume e defende ideais e mecanismos que permitem a continuidade da própria hegemonia liberal. E isso está presente nos programas políticos, nos programas econômicos que têm sido tocados nos últimos anos, que envolvem teto de gastos, novo arcabouço fiscal, programa de privatização e investimento, processo de privatização escolar, processo de privatização de presídio, diminuição dos gastos sociais, enfim, uma série de medidas que estão inseridas dentro de um contexto geral e que reforçam o papel do Brasil dentro da relação do capitalismo dependente que ele vive, né? Essas lógicas de austeridade, da hegemonia liberal, que são defendidas por grandes grupos editoriais, como a Folha, a Globo, o Estadão, demonstram que essa hegemonia é uma hegemonia centrada nos ataques à classe trabalhadora, aos seus direitos sociais, ao seu direito ao trabalho, à sua capacidade de conseguir organizar sua vida para poder viver de maneira digna e independente. Alinhado a essa perspectiva de uma hegemonia liberal mais conjuntural, mais macroestrutural, a gente tem também essa hegemonia liberal que se manifesta de outras formas e que se manifesta com outros mecanismos dentro da sociedade capitalista. Isso tem acontecido, sobretudo, a partir dos anos 80, em que a gente vê um avanço de uma lógica neoliberal que vai acabar
alterando a maneira de como se buscava que os trabalhadores se reconhecessem enquanto trabalhadores. Agora, essa ideia de coletividade, essa ideia de reconhecimento de classe passou a ser substituída por uma lógica de atomização dos sujeitos. A atomização dos sujeitos, nesse caso, significa o fato de que esse sujeito está se tornando cada vez mais ele um indivíduo separado de outros indivíduos e que disputam dentro do, entre aspas, livre mercado, as posições que melhor podem lhe beneficiar. Uma verdadeira lógica, né, de guerra de todos contra todos, em que os sujeitos, né, em que as pessoas se tornam praticamente empresas, concorrendo entre si para poder sobreviver. E aí, com o processo de destruição concreta das condições de vida da classe trabalhadora, a gente tem, junto com a aplicação de mecanismos ideológicos, né, do empreendedorismo, do coach, o caralho a quatro, o processo de avanço de uma lógica que visa justamente individualizar cada vez mais as questões relacionadas ao mundo e tudo que gira ao seu redor. Num processo em que, ao mesmo tempo, você vende uma ideia de experiência de sujeito dentro do capitalismo e você também consegue desagregar a classe trabalhadora enquanto essa unidade que se reconhece dentro do campo da luta de classes. E aí eu acho que o grande problema do vídeo da senhorita Bira é que existe ali um diagnóstico que está sendo realizado que acaba levando a um lugar de niilismo, né? Um lugar de desistência, um lugar de resignação. E aí, por mais que a gente possa encarar o vídeo da senhorita Bira como um vídeo de desabafo pessoal, né? Um vídeo que ali demonstra suas posições, demonstra suas questões, demonstra a sua opinião sobre determinados temas, é importante a gente ainda manter a nossa análise frente a uma lente histórica, uma lente materialista que ajude a gente a entender aonde que estão os pontos em que de fato, a gente tem uma situação mais complicada ou que a gente pode, de alguma maneira, articular e pensar para poder mudar essa situação. Justamente, gente, porque a matéria, aquilo que cerca a nossa vida, aquilo que a gente está em constante transformação o tempo todo. Assim como a senhorita Bira coloca no vídeo dela. Só que eu acho que essa ideia de, o mundo tá aí, né, a gente vai ser extinto, a gente vai passar por uma cataclisma global, não sei o quê, então pra Terra não vai fazer diferença, é uma lógica que tem muitos problemas e que eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouco. Porque, de fato, se a gente pensar numa perspectiva de tempo cronológico, né, ou seja, esse tempo aí da natureza, a passagem do tempo, por assim dizer, tem uma história lá que se todo o tempo da Terra fosse representado em um relógio de ponteiro e o tempo da humanidade fosse representado nesse relógio, a humanidade seria correspondente aos últimos 2 segundos antes da meia-noite. Ou seja, o relógio, ele deu... Agora preciso ver aqui qual é o lado. O relógio, ele deu a volta inteira e aí, faltando 2 segundos, é o tempo que a humanidade corresponde dentro da ideia, né, de que o tempo da Terra é esse ciclo completo no relógio. Ou seja, num primeiro momento, a gente pode pensar que o tempo da humanidade ele é insignificante perante toda a totalidade do tempo cronológico. Mas essa é uma ideia muito perigosa. E essa é uma ideia que também não leva em consideração o fato de que nós estamos aqui e agora, hoje. Então, quando a gente considera essa totalidade dessa maneira, a gente acaba destruindo as capacidades que a gente poderia ter dentro do tempo presente para poder justamente alterar o paradigma ou alterar a condição do tempo em que a gente vive agora. Porque eu, Gustavo, eu não vou estar vivo daqui a 10 mil anos, eu não sei como é que vai estar o mundo daqui a 10 mil anos. Então, para mim, não é interessante que eu pense sobre essa perspectiva de insignificância ou uma perspectiva de que o tempo vai só passar para mim, e aí por isso eu possa me colocar num lugar de resignação, num lugar de, bom, não faz diferença nenhuma, porque a luta e a mobilização hoje são fatores que alterarão a minha vida hoje, assim como são fatores que alterarão a vida da própria classe trabalhadora hoje, que é o tempo que a gente tem disponível para poder atuar. Então, dentro dessa perspectiva de olhar o tempo sob essa lente, né, sob essa visão, a gente precisa entender que a nossa capacidade de ação se constitui no presente, se constitui no agora, né, se constitui numa perspectiva de a gente conseguir construir as condições concretas hoje, mas não só
num sentido imediatista, né? Num sentido de rebaixamento político para que a gente possa ter o cumprimento de uma certa expectativa ou de um programa mínimo. Não, a gente precisa construir nessa ideia de um tempo presente e um tempo oportuno os nossos mecanismos para justamente conseguir alterar a maneira de como essa história vai simplesmente rodar daqui para frente. E aí, nesse ponto, eu preciso discordar com muita veemência da senhorita Bira, porque todas as pessoas que acompanham o trabalho, meu, dos outros camaradas, todas as pessoas que estão organizadas, se todo mundo que acompanha o trabalho da senhorita Bira, etc, 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 morresse hoje, isso faria diferença concreta, não só numa perspectiva micro-universal, né, na vida individual das pessoas, das suas famílias e tudo mais, nem numa perspectiva só macro-universal de, vai afetar a produção, vai afetar a economia, etc, etc, mas como isso faz diferença na própria forma de como a história, a partir dali, vai ser constituída. Se não tivesse a pandemia, haveria diferença. Por quê? A gente passaria por um outro processo histórico, por outras condições, por outras paradas. Talvez algumas outras coisas acontecessem. Não tem como a gente saber, porque não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a pandemia, e a partir do evento, né, eu estou usando a pandemia como alicerce, né, mas a partir do evento da pandemia, isso vai desembocar em mais de 700 mil mortes, vai desembocar num processo de negacionismo científico, vai desembocar numa acentuação da luta de classes. Esses eventos, por mais que nesse olhar total da história eles não façam diferença, isso está equivocado. Eles fazem diferença. Porque é a partir desses eventos, é a partir desses momentos, e aí da forma de como a conjuntura vai estar, de como a luta de classes vai se dispor ali no momento do perigo, isso faz diferença na maneira de como a história está sendo conduzida e está sendo construída. E acreditar que isso não faz diferença é retirar a capacidade ou até mesmo a imaginação de mobilização das pessoas dentro de uma certa realidade em que elas possam transformá-la. E aí aqui a gente vai para a segunda parte do vídeo, né, que é justamente a crítica que a senhorita Bira faz em relação àquilo que ela chama de identitarismo, em que ela localiza, né, um tweet que ela fez e que ela foi abertamente criticada no Twitter por isso. Eu vou ler aqui o tweet para vocês e vou colocar na tela para vocês acompanharem. O identitarismo é a maior desgraça que produzimos do lado de cá. Estive conversando com um colega direitista por quem tenho profunda admiração. Ele me contou sobre a ascensão do partido alemão AfD, de extrema-direita, com tendências neonazi. Esse partido cresce especialmente em um estado que pertenceu à Alemanha Oriental e tem tradição consolidada de governos esquerdistas. O que pode ter acontecido, então? E a partir desse fio, a senhorita Bira faz ali uma análise colocando justamente os pontos em relação à crítica dela ao que ela está chamando de identitarismo, e que foi a partir da colocação e da supremacia dessas pautas identitárias, entre aspas, que se parou de conversar a respeito dos problemas concretos da classe trabalhadora e que, portanto, permitiram com que esse tipo de organização, como é o Alternative für Deutschland, né, o partido de extrema-direita da Alemanha, pudessem ascender ainda mais em um espaço como o espaço da Alemanha Oriental, né, uma antiga república socialista, e que hoje vê, sobretudo depois da eleição do Parlamento Europeu que aconteceu recentemente, uma ascensão muito grande desses movimentos de extrema-direita. E aí, durante o vídeo, eu acho que é importante a gente fazer algumas localizações históricas para que a gente não confunda algumas coisas. Então, primeiro, a senhorita Bira coloca ali uma tradição de governos esquerdistas em uma certa região. Só que quando a senhorita Bira não fala qual é o partido ou qual é a organização que está realizando esse governo, isso acaba criando um problema na nossa análise. Porque se a gente não sabe qual é o programa político que está sendo colocado ali, a gente não consegue entender direito todas as dimensões e particularidades que permitiriam com que a gente analisasse essa questão da ascensão da extrema-direita a partir de um ponto de vista da luta de classes. Porque se a gente estiver falando de um partido esquerdista, entre aspas, e aqui a referência é a social-democracia alemã, a social-democracia alemã é um partido de, entre aspas, de esquerda completamente falido. É um partido que apoia perspectivas que beneficiam muito mais a burguesia do que a classe trabalhadora. Assim como foi com o processo de degeneração do Labour Party, assim como foi o processo de degeneração de várias outras organizações que tinham essa perspectiva social-democrata e que ao longo dos últimos anos caminharam, né, para o pântano da direita, justamente porque
não expressam um programa político que esteja condizente com o cenário da luta de classes, o que acaba levando a esse processo de aceitação do reformismo, do oportunismo, do rebaixamento de pautas, como é o caso da social-democracia alemã. Então, para entender a totalidade do processo, por exemplo, do que acontece na Alemanha Oriental hoje, a gente precisa entender qual foi o tipo de programa político que foi sendo implementado naquela região e que acabou levando à forma de como a situação se construiu na atualidade. Então a gente pode pensar, por exemplo, que naquela região existe um combate muito grande à memória da União Soviética, do socialismo, existia um processo de empobrecimento da classe trabalhadora e existiu, sobretudo, um processo de falta de alternativa radical para que os trabalhadores pudessem olhar para um programa e falar: não, esse aí é um programa que representa os nossos interesses de classe, esse é um programa que representa as nossas ideias, esse é um programa político que nos dará essa independência. Então, para a gente entender o que acontece na Alemanha Oriental, é importante que a gente entenda quais foram as políticas tocadas ali a partir do processo de reunificação com a Alemanha Ocidental. Porque é justamente o resultado dessas políticas, é o resultado desse programa que vai acabar levando a situação ao grau que ela se encontra hoje, né? Porque a vitória da extrema-direita na Alemanha, na antiga Alemanha Oriental hoje, ela é a ponta do iceberg de uma série de processos históricos que aconteceram anteriormente e que pavimentaram, criaram as condições para que esse evento pudesse acontecer. Essa reflexão ela é muito relevante porque aí a gente começa a entender que o poder, né, a forma de como uma classe domina a outra, está condicionada sob diversas formas e diversas razões que estão inseridas dentro de um determinado tempo histórico, de uma determinada localidade, de um determinado processo. E aí que entra o ponto. Essa dicotomia, né, que é criada entre uma suposta esquerda universitária e uma esquerda de verdade para os trabalhadores, é uma dicotomia falsa, é uma dicotomia que, além de ser falsa, ela é problemática, porque ela coloca em posições essencialistas esses grupos. Então você tem uma esquerda, e aqui é importante, não que esses grupos não existam, e não que esses grupos não tenham características singulares, mas quando a gente quer fazer uma análise para entender como a dinâmica do poder chegou a esse ponto, a gente não pode partir de uma posição essencialista. A gente não pode partir de uma posição que tome alguém, que tome um grupo, que tome uma ação de maneira a priori, de maneira anterior à própria análise daquele fenômeno ou análise daquele fato. Não existe uma esquerda universitária ou uma esquerda de trabalhadores justamente por isso, porque se a gente não faz uma análise materialista a respeito disso, a gente fica nessa coisa do trabalhador metafórico, fica nessa coisa do lacrador metafórico, e aí a gente fica falando em categorias abstratas, universais, e que, no plano concreto da luta de classes, não nos ajuda em nada. Então a gente precisa entender do que exatamente a gente está falando quando a gente está se referindo a uma esquerda, entre aspas, universitária e uma esquerda para os trabalhadores, entre aspas. E aí, dentro dessa ideia que o Bira criou de esquerda universitária, eu acho que é importante a gente analisar que nos últimos anos a gente teve um avanço muito sensível e muito importante de vários temas de estudo, de várias linhas de estudo nas universidades e em outros espaços também, que justamente procuram promover e debater questões relacionadas LGBT, sobre feminismo, sobre questão racial, etc, etc, etc. Só que o grande problema, e aí eu acho que entra o ponto-chave e que o Bira não coloca no vídeo e é um fator fundamental para entender tudo isso, é que a forma de como esses estudos são construídos ou de como esse interesse é construído é pautado também pela luta de classes. Então a gente tem hoje no Brasil uma série de intelectuais, uma série de pessoas notórias, de pessoas com grande conhecimento público e que debatem essas questões não colocando essas opressões ou analisando essas opressões muitas vezes fora do processo de formação histórico brasileiro, fora da própria compreensão de que essas categorias estão inseridas dentro de uma economia política, estão inseridas dentro de um contexto político que está inserido no tempo na sociedade capitalista, que é a sociedade que a gente vive hoje. E não é à toa que a gente vê muita gente, por exemplo, que ganha essa notoriedade. O Jones já falou muito sobre isso também, recomendo muito o vídeo dele que eu vou colocar aqui no card aqui em cima, mas a gente vê que existe por parte desses grupos
um certo acovardamento com relação às posições que são necessárias em relação à luta de classes. Isso se constitui, por exemplo, na falta de apoio e na falta de pronunciamento que vários desses teóricos, acadêmicos, universitários tiveram com relação à questão do genocídio palestino que acontece em Israel. E aí, ao mesmo tempo, a gente não pode levar em consideração essa categoria de trabalhadores do Brasil, né? Trabalhadores no sentido metafórico, no sentido abstrato, e acabar colocando essa posição, acabar analisando essa realidade de uma maneira que a gente veja essa classe trabalhadora como inerte no tempo. Uma classe trabalhadora que não está submetida a nenhum outro mecanismo de dominação que não seja da dominação econômica. Uma classe trabalhadora que está ali, parada no tempo, que está ali imune ao aprendizado, que está imune à experiência histórica, porque ela é o senso comum, porque ela é o trabalhador, né? Ou um trabalhador, enfim, ela é uma categoria universal. Esse tipo de perspectiva e de análise também não serve, também não é bom, exatamente porque ele não leva em consideração que para o processo de formação do capitalismo brasileiro existem minúcias e singularidades que vão condicionar a classe trabalhadora a uma dinâmica de exploração sob diferentes singularidades, sob diferentes processos históricos e que vão acabar constituindo essa unidade, né? Essa unidade que é recheada de elementos particulares. Não tem como a gente analisar o capitalismo brasileiro ou a situação da classe trabalhadora brasileira sem que a gente se preocupe com esses elementos que são elementos atravessadores dessas questões. Não são duas coisas que andam em paralelo, mas que se constituem dentro de uma mesma unidade, de um mesmo tempo histórico, de uma mesma formação, mas a partir de elementos singulares. Não tem como a gente falar sobre a forma de como o trabalhador brasileiro vai ser explorado sem a gente levar em conta a maneira de como o patriarcado, enquanto um sistema de dominação, vai impor suas particularidades, impor suas singularidades às mulheres trabalhadoras, às mulheres no geral, mas principalmente às mulheres trabalhadoras. Não dá pra gente falar sobre a maneira de como a classe trabalhadora brasileira é explorada sem a gente entender qual foi o papel que a escravatura teve no processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que o tráfico de escravizados mobilizou durante mais de 300 anos. E aí, como isso impacta na maneira de como a classe trabalhadora negra está colocada dentro de um certo contexto. Ou mesmo de entender a maneira de como a família foi articulada, de como esses valores foram articulados dentro de uma lógica de uma sociedade heteronormativa, de uma sociedade LGBTfóbica, né, de dimensões que estão inseridas dentro do próprio processo formativo da sociedade brasileira. Por isso que a separação mecânica dessas coisas, ela é um problema, né? Ela precisa ser vista a partir de elementos que consigam dar concretude para essas manifestações singulares, para essas manifestações particulares, dentro de um contexto da luta de classes brasileira. E aqui tem um segundo ponto que eu acho muito importante de ser colocado, que é o seguinte: o identitarismo ao qual o Bira está se referindo é um tipo de percepção, a meu ver, no que ele está colocando no vídeo dele, que está muito ligado a uma perspectiva de defesa dessas particularidades e de singularidades a partir de uma lente neoliberal. A partir de uma lente que vai definir e se preocupar não com a compreensão total ou com a compreensão coletiva desses fenômenos, mas com a manifestação desses fenômenos como elementos particulares dentro dos indivíduos. Porque toda a gênese, né, toda a ideia do sujeito neoliberal, desde os anos 80, como eu havia comentado antes, está centrada nessa ideia. Está centrada na ideia da formação e do reasseguramento do lugar do indivíduo na sociedade. Então, essas pautas, essas ideias, essas perspectivas, elas vão sendo cooptadas pelo liberalismo, cooptadas pela lógica e pela ideologia dominante, justamente para que elas não se tornem elas mesmas pontos de questão dentro da estrutura capitalista que a formou. Por isso que a gente vai ver a Riachuelo lá com o manequim com a bandeira LGBT, enquanto a empresa continua utilizando mão de obra de pessoas em péssimas condições de trabalho para que ela possa aumentar seus lucros. Ou a gente vê a atuação e a lógica colonialista presente
nesses discursos, como é, por exemplo, a defesa que Israel faz do seu exército, que é o exército mais LGBT, o exército mais feminino, o exército mais não sei o que lá, e que utiliza essas bandeiras para poder sistematicamente oprimir os palestinos, para poder garantir a supremacia da sua lógica colonial e do seu projeto político de poder. Então isso acaba levando à formação de um conceito, né, de pertencimento abstrato e que visa expressar, né, que visa colocar essa questão da individualidade como ponto mais importante e único a ser absorvido pela sociedade capitalista. Porque o identitarismo, nesse sentido que a senhorita Bira está colocando, ele acaba se tornando ele mesmo um ponto de apoio, um ponto de continuidade da promoção do projeto político da classe dominante, de uma classe que se utiliza dessas lutas, dessas pautas, de maneira a manter a sua estrutura de poder, manter o modo de produção capitalista. Então você tem uma série de elementos que caminham para esse reconhecimento. O reconhecimento civil, do casamento, da entrada no mercado de trabalho, da ideia de se tornar consumidor, da propaganda e tudo mais. Mas todas essas esferas giram em torno de uma perspectiva de inclusão e de adaptação aos moldes da sociedade capitalista. Isso não significa dizer que essas conquistas não sejam importantes dentro de um plano em que a gente está vendo pessoas LGBT que são assassinadas em encontro de aplicativo e que passam por uma série de violências. Esse tipo de conquista, ele é fundamental. Ele é um passo importante, mas ele precisa ser visto como uma parte, como uma engrenagem dessa totalidade da luta de classes. Porque até ontem eram essas estruturas que oprimiam esses grupos. Eram essas estruturas que garantiam a continuidade e a promoção de políticas de violência deliberadas e abertas. E que, de repente, dentro desse cenário de mudanças sociais, precisou alterar sua posição. Mas altera sua posição sem colocar em risco ou em xeque os seus interesses gerais. E aí a gente tem, por um lado, uma perspectiva de um identitarismo, né, à direita, liberal, que captura essas pautas, né, que transforma elas em mercadorias, que transforma elas em propaganda para poder manter essa legitimidade do Estado burguês, e do outro lado, no lado do progressismo, que a senhorita Bira coloca, a adesão a essas pautas identitárias sob uma visão que não imprime o combate necessário à luta de classes, que é aquilo que a gente já falou tantas e tantas vezes, né? Mas a realidade é que ministérios como o da igualdade racial e dos direitos humanos são ministérios cada vez mais sucateados e cada vez mais colocados em situação de precarização para poder seguir a agenda econômica do programa liberal. Para poder seguir a agenda econômica que está sendo colocada por novo arcabouço fiscal, que está sendo colocada pela ameaça à diminuição dos pisos constitucionais em saúde e educação, pelo processo de privatização da gestão escolar, pelo processo de privatização de presídios, parques e tudo mais. Então não dá pra gente achar que a subida na rampa, os símbolos, né, essa coisa bonita, servem como régua ou como medidores para as vitórias da classe trabalhadora, porque não servem. Como diria meu amigo Ora Thiago, a classe trabalhadora só está passando por vitórias simbólicas e derrotas concretas. Além disso, tem um outro ponto que a senhorita Bira coloca que é muito relevante para a gente dar continuidade a esse debate, é de que existe uma posição, né, entre o que ele está chamando de materialismo e de como é que ele coloca? De coisas materiais e coisas espirituais, né? De que essas ideias da identidade, do reconhecimento civil e tal, são questões do caráter espiritual, né? Metafísico, abstrato e tal, que não significa, que não tem concretude, e coisas materiais, né? Coisas que são relacionadas eu imagino, né, que seja uma perspectiva do mundo econômico, do mundo dos trabalhadores, dessa realidade concreta. E aqui tem um outro ponto que eu também discordo da senhorita Bira, que é o fato de posicionar essas duas coisas como se elas fossem coisas dicotômicas. É uma dicotomia que é falsa, porque, de novo, ela não enxerga a maneira de como esses processos e mecanismos de dominação que envolvem esses grupos estiveram inseridos na própria maneira de produção e reprodução da sociedade capitalista brasileira. E sobre essa dicotomia e essa separação, eu acho que é interessante que a gente recorra a Walter Benjamin para entender qual que é a importância da conjunção dessas duas dinâmicas de luta dentro de um processo de formação político. A luta de classes que um historiador educado por Marx jamais perde de vista é uma luta pelas coisas brutas e materiais, sem as quais não existem as refinadas e espirituais.
Mas na luta de classes, essas coisas espirituais não podem ser representadas como os despojos atribuídos ao vencedor. Elas se manifestam nessa luta sob a forma da confiança, da coragem, do humor, da astúcia, da firmeza e agem de longe, do fundo dos tempos. Elas questionarão sempre cada vitória dos dominadores. Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se levanta no céu da história. O materialismo histórico deve ficar atento a essa transformação, a mais imperceptível de todas. Então, é importante a gente perceber que esse materialismo, né, que a senhorita Bira está se referindo, é justamente o materialismo concreto, bruto, que produziu essas coisas, entre aspas, metafísicas, que construiu as condições para que esses grupos passassem por determinados processos de opressão, por determinados processos de exploração e que formam, portanto, a sua particularidade dentro da história. E o que isso significa? Significa que essas coisas espirituais que são moldadas a partir dessa interação no mundo concreto, do mundo material, são elementos, eles mesmos, de luta. São elementos, eles mesmos, que precisam ser abraçados, que precisam ser trazidos para o campo da luta de classes, porque isso está diretamente relacionado com a sua própria existência. Vou deixar esse texto aqui com o link completo na descrição do vídeo e vou deixar também o livro com o texto do Walter Benjamin que eu ajudei a organizar pela Lavra Palavra e que você pode encontrar aqui embaixo na descrição. Por isso que não é surpreendente que a gente veja que há uma dominação ou há um avanço cada vez maior da defesa dessas perspectivas e pautas identitárias sob um olhar liberal, sob um olhar capitalista, que visa exatamente manter a lógica da meritocracia, da vitória individual, do mérito individual, dessa sobreposição que você vai ter em relação às demais pessoas, né? Uma lógica que a senhorita Bira coloca, né, quando ele vai contar o caso lá da crossdresser que foi assassinada, tal, da interação que ela teve com uma outra mulher trans, tal, não sei o quê, mas que exprime bem essa visão, que também é trazida por uma outra obra muito importante, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, em que a gente percebe que existe, dentro dessa lógica colonialista, né, e dessa lógica colonialista, eu me refiro não só ao processo colonial das Américas, de África ou de Ásia, mas do próprio processo em que há um esforço de colonização da mentalidade, um esforço da colonização daquilo que vai ser entendido como normal, daquilo que vai ser entendido como senso comum, daquilo que vai ser entendido como bom senso, daquilo que vai ser visto como bom, o belo e o justo. O que acaba levando, muitas vezes, pessoas desses grupos de explorados, de pessoas, o que acaba levando muitas vezes as pessoas desses grupos a reproduzirem as violências das quais elas mesmas estão submetidas. E aí depois a senhorita Bira faz alguns comentários sobre modernidade, filosofia e tal, que eu não pretendo abordar muito aqui, porque o vídeo já tá ficando gigantesco, e aí eu vou recomendar que vocês vão lá no canal do Eribaldo Maia, em que ele faz mais debates a respeito desses temas e que eu acho que vai dar um recorte mais interessante para vocês conseguirem analisar. E é importante a gente entender que quando a gente analisa a realidade só sob a perspectiva desse elemento econômico, né, desse elemento ligado às coisas brutas, a gente está reproduzindo uma lógica de análise de um materialismo vulgar, de um materialismo que olha para as coisas concretas, né, que olha para as coisas que existem ali, né, que são palpáveis de fato e que são o único alicerce, o único pilar ou o único problema dentro do mundo histórico. Então, se a gente não faz uma análise a respeito desse processo do identitarismo, né? Se a gente não faz uma análise desse processo sobre como ele está estruturado, qual que é a política que ele está tocando, como ele está se expressando na materialidade da luta de classes, a gente acaba não conseguindo nem montar um programa, nem montar uma ideia que possa dar uma análise a essa realidade, que possa dar concretude a essa análise e que permita com que a gente possa mudar de fato a sociedade brasileira. Porque se a gente for seguir a tendência de apoiar tudo aquilo que é concretamente apoiado pela classe trabalhadora, a gente está cometendo uma série de erros, que é, o primeiro deles, se adaptando a uma ideia de senso comum, que hoje é um senso comum produzido pela burguesia, é uma hegemonia liberal, como eu havia comentado lá no começo do vídeo. E aí no segundo ponto, que a gente acaba rebaixando o nosso programa político para tentar ganhar algum tipo de popularidade, algum tipo de reconhecimento geral, e que, no final das contas,
continua inserido dentro da lógica burguesa, dentro da lógica capitalista, e que dentro do parlamento não necessariamente vão ocorrer grandes mudanças com relação a isso, tendo em vista que o Congresso Nacional nunca foi progressista. O Congresso Nacional nunca será progressista, porque ele está jogando o jogo da burguesia, ele joga o jogo que está constituído dentro de um espaço que historicamente se mostrou assim, na impossibilidade da construção de qualquer tipo de poder minimamente progressista e que signifique, portanto, um recuo por parte das forças capitalistas, por parte da burguesia brasileira. Em vários momentos da história, a gente viu que o povo organizado na rua colocou questões, colocou pautas e foi severamente perseguido, severamente criminalizado, severamente punido pelos mecanismos de dominação do Estado burguês. E é aqui que entra um outro ponto que é fundamental no vídeo da senhorita Bira, e aí já não tanto partindo mais para a questão de uma análise do identitarismo, mas sobre a forma de como o poder político está organizado, em que esse identitarismo progressista, né, esse identitarismo que olha para essas questões de uma maneira abstrata, né, para uma maneira que está satisfeita com o papel de reconhecimento dentro do Estado burguês, uma grande confiança num instrumento de dominação da burguesia, que é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e que historicamente vota pautas, vota propostas, vota políticas que são sinais, sintomas de uma contrariedade aos interesses da classe trabalhadora. A gente pode ver isso na votação, por exemplo, que o Zanin fez com relação à prisão daquele cara que estava roubando um monte de reciclagem. Ou, por exemplo, a forma de como o ministro Luiz Roberto Barroso atacou os pisos da enfermagem, a luta que foi construída por uma categoria tão importante, por uma categoria tão fundamental para o funcionamento do Brasil. E de tantos outros momentos em que esses juízes se colocaram como defensores dos interesses da burguesia e dos seus interesses também, tendo em vista que eles mesmos fazem parte desse extrato da sociedade. E aí, ao mesmo tempo em que a gente tem essas vitórias no campo do reconhecimento civil com relação a pautas que agradam os progressistas e que são importantes, né? Como, por exemplo, o reconhecimento do casamento homoafetivo, a descriminalização da maconha, a gente tem outras pautas que avançam em contraposição aos trabalhadores. Então, por um lado, você faz o carinho e do outro lado, você mantém o interesse de classe atuante, forte, firme, e você deixa esses debates que estão aqui no carinho sobre uma perspectiva meramente do reconhecimento do papel do STF, do reconhecimento jurídico, do reconhecimento civil e tal, e esse debate não é mais feito. E não se faz um debate sobre encarceramento em massa, sobre legalização das drogas, sobre política antimanicomial, sobre orçamento. Por quê? Porque isso não interessa a burguesia, porque isso não interessa a classe dominante. Não interessa a classe dominante fazer um debate em que ela possa ser confrontada diante de pautas que ela mesma defende. E aí, como existe esse processo, essa preocupação muito grande para poder se modelar dentro dos moldes do Estado burguês, né, dentro do Estado capitalista, que tem esse reconhecimento, né, que tem essa manutenção, ao mesmo tempo, não se disputa a consciência média a partir da implementação de um programa político que faça com que o trabalhador questione a sua posição, né? Por que o trabalhador ele vai ser sempre, ou majoritariamente, contra o aborto, contra as drogas, contra essas políticas? Por quê? Porque a hegemonia do senso comum, a hegemonia do pensamento comum é uma hegemonia que produziu isso. Se isso foi produzido por um certo grupo e dentro de uma certa perspectiva hegemônica, não só é possível, como é necessário que uma outra perspectiva política precise trilhar seus caminhos para poder construir um programa político e que faça esse contraponto e que dispute a consciência média dos trabalhadores. Porque achar que a gente vai conseguir alguma coisa com uma consciência média dos trabalhadores sobre diversos temas que afetam as suas vidas de maneira rebaixada é simplesmente colocar a pá de cal no que faltava na luta de classes ao lado dos trabalhadores. E por que eu tô falando disso tudo? Porque são nesses momentos em que a gente tem um avanço da classe burguesa sobre a classe trabalhadora, sobre projetos de lei, sobre orçamento, sobre uma série de decisões que impactam diretamente as condições da nossa classe, que a gente pode abrir flancos de luta para colocar um programa político e fazer a classe trabalhadora se questionar, como foi o caso, por exemplo, do PL 1904, o PL do aborto, e que ganhou uma notoriedade, uma mobilização muito grande em todo o território brasileiro. Então, quando a gente vê, né, esse discurso, essa ideia do PL do aborto ganhar tanta notoriedade, é o momento em que se abre a oportunidade para a gente colocar
o programa político, a nossa pauta, e entender o direito ao aborto como uma necessidade da classe trabalhadora no geral, porque é um processo que diz respeito ao processo de reprodução da classe trabalhadora. É algo que diz respeito à vida das famílias, à forma de como a sociedade está economicamente organizada. Trazer essa pauta à tona, sem que a gente se rebaixe, é um elemento importante para que a gente dispute essa consciência, para que a gente não fique meramente à deriva desses debates tão importantes e que muitas vezes são só ali atropelados pelo senso comum, pela consciência média, por um desconhecimento do tema, um desconhecimento que acaba tendo um resultado político. E esse resultado político está também diretamente ligado à forma não só de como a gente vai informar sobre o aborto, né? Então explicar o que é, como funciona tal, mas a gente conseguir também transferir essa ideia de conhecimento para uma ideia de compreensão que o aborto, que o direito das pessoas que gestam, que o direito dos trabalhadores, que o direito desses grupos, que a discriminação das drogas, que a legalização das drogas, são questões diretamente relacionadas às questões da classe trabalhadora, da luta de classes. Não só de uma compreensão acadêmica, não só de uma compreensão conceitual, mas de uma compreensão de um cenário político. E a gente precisa fazer isso. Porque enquanto a gente não disputa essa hegemonia vai continuar sendo exercida da maneira como os liberais bem entendem, como a burguesia bem entende. Por isso que é importante a gente estar ligado nisso, né? De entender que não há posição possível de mudança dentro da luta de classes se a gente não faz a disputa por uma hegemonia proletária e uma hegemonia de pensamento que corresponda à compreensão dos interesses da e para a classe trabalhadora. E eu acho que é nesse ponto também que o vídeo da senhorita Bira erra bastante. Porque dentro da análise que ele está fazendo, a luta de classes não está presente em nenhum momento. A luta de classes não está presente em nenhum momento como esse movimento histórico que articula todas essas coisas e que acaba promovendo justamente uma visão essencialista e universalista, como eu já havia comentado, e que acaba levando a uma certa posição de derrotismo, a uma posição em que vê que a luta está capitulada e que simplesmente dentro dos moldes em que a gente está inserido hoje, não é possível realizar nenhuma mudança. E, de fato, mudanças de grande magnitude estrutural e tal, dificilmente a gente vai ver dentro dessa lógica e dentro da forma de como o Estado burguês e a sociedade brasileira estão organizados. Mas isso significa que não dá para fazer nada? Isso significa que não dá para a gente tensionar? Isso significa que não dá para a gente conseguir expor essas contradições, escancará-las para os olhos do grande público e tentar fazer com que esse grande número de pessoas entenda o seu papel na luta de classes? Não, eu acho que aí não, né? Eu acho que aí a gente está relegando ao nosso papel de sujeito histórico e permitindo com que o trem da história nos atropele, como a senhorita Bira falou. Enfim, né? O Bira depois vai falar sobre o Congresso Nacional, vai falar sobre a presença de pessoas na política brasileira há muitas décadas, sobre a consolidação desse poder político histórico e tal, e que eu acho que não é tanto o tema desse vídeo especificamente, porque é um tema que a gente já fala bastante, né? Sobre a posição do Brasil no capitalismo dependente, a posição da burguesia brasileira, a sua atuação na cadeia imperialista, a forma de como existe aí um pacto de classe e tal. Mas eu acho que um ponto que é muito importante é a gente ver o quanto esse progressismo, né, ele está comprometido com a manutenção do pacto de classe. E por isso que ele não vai fazer a crítica necessária para que essa luta possa avançar. Exatamente porque ele conta com a manutenção das estruturas como elas estão. E o grande problema é que esse progressismo, né, difuso tal, acabou desmobilizando a classe trabalhadora, despolitizando ela do seu lugar de agente no processo da luta de classes. Não é à toa que a gente está vendo nos últimos anos um fortalecimento da atuação e do protagonismo do Congresso Nacional cada vez mais. A gente tem visto o avanço de reforma trabalhista, reforma da Previdência, a gente tem visto o avanço de programa de privatização, de arcabouço, o caralho, a quatro, num ritmo muito acelerado e que a classe trabalhadora não apresenta resposta, não apresenta reação num aspecto geral, num plano geral. Por que não apresenta reação? Porque foi essa tradição, porque foi essa hegemonia de esquerda que nos colocou nesse lugar, que a senhorita Bira está criticando, do imobilismo, desse lugar da crítica moralista, desse lugar em que existe um Twitter verso, em que todas essas coisas estão acontecendo, mas que na realidade não estão se transformando em mobilização para e da
classe trabalhadora. Justamente porque esses setores não só desistiram de fazer uma disputa de hegemonia, como dá para ir além. Dá para se perguntar se em algum momento houve o questionamento para que essa disputa de hegemonia fosse realizado. E eu acho que nos últimos tempos, a gente tem visto que essa linha progressista tem um compromisso cada vez menor com a independência da classe trabalhadora. O que a gente tem visto nos últimos tempos, portanto, é um crescimento cada vez maior dos mecanismos de dominação da sociedade capitalista fazendo parte das estruturas institucionais do Estado, com o processo de militarização das escolas, privatização da gestão escolar, aplicação da lógica de austeridade fiscal e tudo mais. Então é um cerco à classe trabalhadora que vem sendo realizado de maneira cada vez mais aguda, cada vez mais assintosa, cada vez mais sem vergonha, cada vez mais na sacanagem. E aí a gente vê que os projetos de bancada ruralista, bancada evangélica, bancada não sei o que lá, são projetos, sobretudo, a partir de um viés que vise garantir seu interesse enquanto classe. Porque a bancada evangélica, por exemplo, ela vai ser composta por pessoas, por representantes que são representantes de certos valores, de uma certa visão de mundo e que, dentro do Congresso Nacional, dentro da tentativa de aparelhamento e dominação do Estado burguês e de suas instituições, visa implementar essa visão de mundo para todo o Brasil. Uma visão de mundo que serve a esse grupo, que serve a esse destacamento e que vai ser implementada para toda a sociedade, de maneira que isso possa fortalecer seu projeto. Assim como é com a bancada do agro, assim como é com a bancada do boi, assim como é com a bancada da bala, assim como é com vários outros grupos políticos organizados e que visam justamente implementar e fortalecer essa hegemonia liberal. Então ninguém aqui está dizendo que é possível esperar muita coisa do Congresso ou muita coisa dessas esferas de poder. Mas tem uma diferença muito grande quando a gente olha que os setores hegemônicos da esquerda desistiram dessa disputa, jogaram a luta de classes para debaixo do tapete e, por isso, a classe trabalhadora tem sido atropelada cada vez mais por essas pautas e perspectivas. E aí, o elemento enganador é de que essa desmobilização, de que esses problemas da ordem do funcionamento do capitalismo brasileiro e que oprimem a classe trabalhadora são resultados de uma priorização de políticas identitárias. Isso é falso. Isso é falso porque essas políticas identitárias que supostamente têm sido priorizadas em detrimento de políticas de trabalhadores são políticas que não têm qualquer tipo de lastro na realidade. Então, por mais que a gente esteja fazendo essa disputa, né, dentro do campo da institucionalidade, fazendo essa disputa dentro do campo legal, com os discursos políticos e tudo mais, é importante que a gente entenda os limites da democracia burguesa. Os limites que vão ser colocados dentro do jogo que a burguesia está jogando. E aí, é importante a gente conseguir entender que sem a leitura da luta de classes nesse processo, e só com uma leitura universalista, essencial, abstrata, e que não enxerga a relação das mulheres, dos LGBTs, das pessoas negras e tal, com a formação do capitalismo brasileiro, se a gente não enxerga essa relação, a gente não consegue entender o próprio panorama histórico sobre o qual o Brasil foi formado. E, portanto, não consegue realizar e fazer um programa político que possa conferir independência à classe trabalhadora com todas as suas singularidades e as suas, entre aspas, particularidades. Então, para encerrar mesmo agora, acho que é importante a gente ver e fazer essa leitura. Entender que o identitarismo ele não existe enquanto um apanhado de coisas abstratas e metafísicas. Ele pode existir assim, mas é a tarefa dos revolucionários, é a tarefa das pessoas que querem alterar essa realidade, dar um outro sentido para esses estudos, um outro sentido para essa compreensão, para atrelá-los ao elemento que historicamente compõe o Brasil, que é a luta de classes, que é a formação do capitalismo brasileiro. Para que a gente possa, dentro desse cenário em que o trem da história está avançando, frear esse avanço, frear essa aceleração. E isso só pode ser feito nos momentos em que a gente se depara não com o tempo histórico, como a senhorita Bira colocou, o tempo da humanidade, o tempo da Terra e tal, não sei o quê, mas com o tempo da oportunidade, o tempo em que se abre um flanco do inimigo, o tempo em que a gente tem um momento de agir, em que a gente tem uma oportunidade de poder promover um novo debate, poder promover um enfrentamento e assim conseguir alterar o curso da história.
Porque se a gente não enxerga e não consegue fazer o debate para poder construir a hegemonia nesse tempo oportuno em que a luta de classes se mostra cada vez mais avançada, se mostra cada vez mais aparente no nosso dia a dia, então sim, esse será o nosso fim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me alonguei bastante, mas não se esquece de comentar aqui o que você achou. Se você discorda, se inscrever no canal, tudo aquilo que você já sabe, tá bom? Também não deixe de conferir os links aqui na descrição com o curso básico de História de Formação Política e também todas as outras oportunidades, beleza? É nóis, tamo junto, um abraço e falou!